Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. Muita gente aproveitou para botar o pé na estrada nesse feriadão. E agora, infelizmente, já é hora de voltar para casa. Passa rápido, né? Algumas estradas estão com trânsito lento desde o começo da tarde. O repórter Guilherme Lopes está no Centro de Controle da Agência de Transporte de São Paulo. Tem mais informações. Vai nos contar como está a situação das rodovias. Tudo bem, Guilherme? Opa, acho que tivemos um probleminha nessa conexão com o Guilherme. Estamos voltando. Guilherme, você me escuta? Não, acho que não. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com o Guilherme, não tem problema. Mas vamos ver como é que foi essa volta do feriadão. De novo, Guilherme, você me escuta? Peraí, gente, quem faz ao vivo é assim mesmo, não tem problema. Acho que Olá, agora Amanda, o Guilherme... boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. As suas informações, agora por eu favor. escuto, vamos lá. Boa noite a todos. Olha, como era esperado, um movimento intenso nessa volta para São Paulo, viu? De acordo com a Artesp, o movimento está intenso desde as 6 horas da tarde, vai ser assim até por volta do início da madrugada. Segundo a própria Artesp, um movimento maior foi na rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte de São Paulo. O volume de veículos foi 70% maior em comparação ao fim de semana passado. A gente vai acompanhar agora no monitor como que está esse movimento. Do lado de cá a gente vê que há uma lentidão nessa subida da serra, voltando para São Paulo. A Artesp orienta que o motorista tem que tomar muito cuidado, porque há pontos de neblina e também chuva na serra. Já do lado de lá a gente vê o movimento na rodovia dos Imigrantes. Quem está retornando também está enfrentando um trânsito lento. Em plena quarentena no estado de São Paulo, as praias do litoral paulista ficaram cheias durante esse fim de semana. Segundo os bombeiros, infelizmente, 8 pessoas morreram afogadas. Já nas represas da região metropolitana de São Paulo, não foi diferente. Um movimento intenso nessa segunda-feira e 4 pessoas se afogaram. A gente vai ver agora na reportagem. O sol quente e o forte calor nesse feriado prolongado levaram centenas de pessoas às represas da região metropolitana de São Paulo. Curtindo esse calorzinho que tá gostoso hoje, né? 30 graus, né? E a gente veio para sair de casa um pouco, né? Em plena pandemia e com a quarentena ainda em vigor no estado, muita gente não respeitou as regras de distanciamento social e ignorou o uso de máscaras. Na represa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, as pessoas se aglomeraram às margens da água. O local ficou cheio durante boa parte do dia. Eu acho assim que o povo deu uma desleixada, algumas pessoas realmente, né, não se preocupam com isso, mas a minha família, sim, a gente toma os devidos cuidados, vai no lugar que a gente não fica próximo de ninguém. E no Rio de Janeiro, banhistas ignoraram as restrições à permanência na praia e lotaram a orla nesse feriado. Assim ficaram as praias da Zona Sul do Rio neste 7 de setembro. Agora que liberou, a gente tem que aproveitar, né? Cansa ficar em casa. Mas a permanência na areia ainda está proibida. Só o banho de mar foi liberado pela prefeitura. E nem a presença dos fiscais inibiu quem queria pegar sol. No calçadão e nas avenidas da orla, que são exclusivas para pedestres nos feriados, também houve aglomeração. Agentes da prefeitura abordaram pessoas que estavam sem a máscara. A multa para quem desrespeita a regra é de R$ 107. No domingo não foi diferente, muita aglomeração nas areias. Muitos ignoraram as restrições para evitar o contágio pelo coronavírus. A gente pegou e veio, né, mais para cá justamente para afastar um pouco lá do pessoal. E não foi só de dia que os fiscais tiveram trabalho. Os bares ficaram lotados durante todo o fim de semana. Nesta casa noturna em Madureira, as pessoas se apertavam sem máscara para assistir ao show num ambiente fechado. A prefeitura informou que só entre a noite de sexta e a madrugada de sábado foram fechados 7 dos 16 estabelecimentos fiscalizados. Um evento irregular teve que ser encerrado e 9 multas foram aplicadas. Já na madrugada de ontem, foram 12 denúncias de eventos não autorizados. No Nordeste, Pernambuco e Ceará também registraram aglomerações nas praias nesse feriado. Na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife, muita gente circulando e muita aglomeração. Pelas normas, a distância entre um guarda-sol e outro deve ser de no mínimo 4 metros, o que não foi respeitado.
Mesmo com as medidas impostas pelo governo e pelas prefeituras para conter a disseminação do novo coronavírus, muita gente ignorou o distanciamento e a obrigatoriedade do uso de máscaras. O Ceará, um dos destinos turísticos mais procurados do estado, também registrou aglomeração. A movimentação na praia de Jericoacoara, no litoral oeste, foi intensa. A rede hoteleira da cidade chegou a 100% de ocupação. Muitos turistas, na maioria jovens, não usavam máscaras. Um decreto municipal estabeleceu a retomada gradual das atividades na vila. Porém, o documento autoriza reservas em hotéis e pousadas, desde que os protocolos sanitários sejam respeitados. Nos 2 estados, já foram registradas mais de 15 mil mortes por Covid-19. Pela primeira vez, o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília foi cancelado. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma comemoração bem menor, bem mais restrita, no Palácio da Alvorada. A esplanada dos ministérios, que geralmente fica lotada no feriado de 7 de setembro, amanheceu assim. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o desfile militar que lembra a data foi cancelado. A única comemoração foi realizada a poucos quilômetros dali, no Palácio da Alvorada. Ao chegar para a cerimônia, a primeira-dama Michele Bolsonaro cumprimentou apoiadores que madrugaram em frente à residência oficial. O presidente Jair Bolsonaro chegou no tradicional Rolls-Royce, rodeado por crianças. Ao lado de ministros, Bolsonaro acompanhou o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional. O único gostinho de desfile foi o show da Esquadrilha da Fumaça. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também participaram da cerimônia. No entanto, chamou a atenção a ausência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Oficialmente, a justificativa para a falta foi que Maia estava no Rio de Janeiro. No entanto, desde a semana passada, ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava na cerimônia, vem se estranhando. Ao final da cerimônia, o presidente passou cerca de 30 minutos cumprimentando apoiadores e posando para fotos. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Há cerca de uns 5 meses já sem atividades, o ramo de eventos é um dos que mais sofrem com a pandemia do novo coronavírus. Pois é, para tentar reverter, driblar essas perdas de receitas e de postos de trabalho, alguns empresários do setor buscaram soluções usando tecnologia e criatividade. Veja só na reportagem de Carolina Riguengo. Imagine acompanhar um desfile de moda infantil pela internet. Ou participar de uma festa de aniversário diferente dentro de um carro. Soluções encontradas por empresários do mercado de eventos. O Frederico atua no mercado de moda e decoração infantil há 16 anos, empreendimento que ele toca com a família. Prestes a lançar uma nova coleção, foi surpreendido pela quarentena, mas resolveu estudar e usar a criatividade para se reinventar. São nos momentos de crise que a gente cresce, que a gente sai da caixinha, que a gente vê as oportunidades. E de verdade, foi nesse momento que a gente pensou que tinha que fazer algo diferente, que tinha que fazer a feira acontecer, mesmo que fosse de uma forma diferente, mas não menos importante. Foi a feira virtual. O resultado foi um crescimento de 65% no faturamento da empresa. E mesmo com o fim da pandemia, a ideia é que as próximas coleções sejam lançadas com desfiles virtuais antes mesmo do evento presencial.
e como promover festas sem aglomerações. A solução encontrada por esse proprietário de franquias de bufês infantis foi festejar no formato drive-in. E a gente estava buscando uma forma, uma solução para gerar algum tipo de caixa, né? Pelo menos para tentar suportar esses meses sem faturamento. Já que a gente vinha participando de alguns protocolos de segurança para a retomada no nosso setor, a gente viu que existia um protocolo específico para atividades drive-in, né? Focada principalmente na questão do cinema drive-in. Como esse protocolo já havia sido aprovado, o que nós fizemos foi pegar esse protocolo e fazer algumas adaptações nele para que a gente pudesse operar com a festa drive. O evento foi autorizado pela Prefeitura após a avaliação da Anvisa. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos, o setor movimentava anualmente 260 bilhões de reais e empregava cerca de 6 milhões de profissionais. Há 5 meses inoperante, um dos principais prejuízos são as demissões em massa. Os reflexos vão ser enormes para todos os setores, mais de 50 setores. E com isso a insegurança dos clientes até para o final do ano, ainda tendo remarcação do primeiro semestre para o segundo semestre. Isso é muito perigoso para o mercado como um todo. Num primeiro momento, a pandemia despertou uma onda de solidariedade e ajuda às famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Mas agora, infelizmente, essas doações vêm diminuindo. Este poderia ser mais um dia de doação de alimentos para famílias de baixa renda da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Mas foi o último. Essa organização social decidiu encerrar as atividades por falta de doações. A nossa meta inicial era atender 500 diaristas. Nós tivemos 1.032 inscritas e dessas 1.032, 150 delas receberam o kit completo e as outras 800 e poucas diaristas receberam parcialmente. Desde o início da pandemia, mais de 31 mil cestas básicas foram entregues aos moradores da comunidade. Uma ajuda importante para quem perdeu o emprego ou ficou sem fonte de renda devido à pandemia. É muito bom essa doação que veio para Paraisópolis, muito bom, ajuda muito. Quem conseguiu chegar cedo e garantiu um kit completo sabe a falta que essa cesta vai fazer. Parada, todo mundo em casa, marido também. Aí fica bem complicado, né? Pensando em não deixar essas pessoas desassistidas, a União de Moradores e o programa Emprega Comunidades traçaram uma nova estratégia. A campanha Adote uma Diarista, que tinha o objetivo de prestar auxílio às mulheres que foram dispensadas durante a pandemia, agora vai se chamar Contrate uma Diarista. O foco da campanha será realocar essas mulheres no mercado de trabalho. A gente encerra um ciclo, mas inicia um outro com novas expectativas. Agora, nosso objetivo é aproveitar esse momento que o mercado está voltando a aquecer, que estão descongelando as vagas para empregar as pessoas das comunidades do Brasil. Para a presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ainda assim é importante intensificar o esforço conjunto das empresas e da população. As organizações que estão aí na linha de frente do combate aos efeitos da pandemia ainda precisam de recursos de doações para continuar executando suas atividades. Então, é necessário que as empresas revejam seus orçamentos para continuar apoiando, que cada um de nós, dentro da nossa capacidade, também continue apoiando as organizações e doando recursos. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A terça-feira será com tempo quente e seco em boa parte do Brasil, mas é preciso ter atenção para a baixa umidade do ar e o risco de queimadas. No final de semana, em Minas Gerais, um incêndio destruiu cerca de 50 hectares de uma área de preservação ambiental. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Ainda não se sabe o que causou tudo isso, mas o tempo seco na região e os ventos fortes ajudaram a espalhar o fogo. Até o final da semana, o tempo continua seco e quente no sudeste por conta de uma massa de ar seco que ganhou força e impediu a entrada da frente fria que estava prevista. No sul, o dia será com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva em boa parte de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17 graus.
Em Cuiabá, no centro-oeste, a situação é bem diferente. Lá deve fazer 39 graus. E imagine o calor que vai fazer por lá. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A depressão é uma doença grave que atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo. O problema é que muitas vezes ela não é levada a sério por parentes, amigos ou colegas de trabalho da pessoa com depressão. Pensando nisso, foi lançada uma campanha de conscientização nas estações do metrô de São Paulo. O movimento quer mudar o jeito de falar sobre a depressão. A linha amarela do metrô de São Paulo personalizou um vagão com frases que devem ser usadas de maneira diferente. Com o intuito de levar, essa mensagem qualificada em um formato que as pessoas possam acessar com mais segurança. Então, nós vemos distribuindo guias em todos os nichos das estações. Existem panfletos em todas as estações em que as pessoas podem baixar as informações da campanha por meio do QR Code. Na correria do dia a dia, na pressa de quem usa o trem ou o metrô, entre milhões de pessoas, sempre tem alguém que precisa ser ouvido. Afinal, quem não gosta de atenção? Só que as palavras têm poder de curar e de ferir. Então, saber o que falar, principalmente para quem sofre de depressão, é fundamental e pode salvar uma vida. Tem que conversar bastante, buscar entender, o porquê que a pessoa está se sentindo daquela forma, porque as pessoas ficam condenando as pessoas depressivas. Até pouco tempo, a Elizabeth não saía de casa sozinha. Ela faz tratamento de depressão há 3 anos. A depressão ela só vem com coisas ruins, você só pensa em fazer besteira com você, se isolar. Não quer falar com ninguém, ficar num lugar trancado, onde só existe você e ela. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, o que representa 4,4% da população. No Brasil, o número está um pouco acima da média, 5,5%, quase 12 milhões de brasileiros. A doença provoca uma tristeza permanente, apatia e desesperança. A pessoa se sente desamparada, sem energia e a vida perde o sentido. É fundamental que se reconheça as características da depressão, porque muitas vezes são elas que vão te dar esses sinais de que a pessoa está precisando de ajuda. Com a pandemia, as consequências dela, os problemas causados por ela, aumentaram os níveis de ansiedade, de estresse, de angústia, de medo e depressão. A Tati teve várias crises de ansiedade e desmaios até descobrir que era depressão. Você precisa ter pessoas ao seu lado que te estimulem, que te ajudem, que te coloquem para cima. A depressão, ela te joga no fundo do poço. Mas só você, no caso eu, tive que ter força, busquei força lá de dentro para conseguir me reerguer. Depressão não é fraqueza nem frescura e é preciso pedir ajuda. Nem mesmo o adiamento das provas do Enem para janeiro de 2021 deixou os estudantes mais tranquilos. A preocupação agora é com a possibilidade de retorno à sala de aula antes da aprovação de uma vacina contra a Covid-19. Bianca começou a se preparar para o Enem no ano passado. Com a pandemia, muita coisa mudou, principalmente a rotina de estudos. Sem as aulas presenciais do cursinho, ela investiu em uma plataforma online. Eu fiquei com muito medo da prorrogação do Enem, porque eu realmente achei que ele poderia ser cancelado esse ano. Pelo Brasil ter muita desigualdade, não é todo mundo que tem acesso a uma internet de qualidade para poder estar estudando igual todos nós. Suzana mora em uma comunidade carente de Belo Horizonte e contou com a ajuda de um projeto social para participar das aulas durante a quarentena. Mesmo assim, ainda enfrenta dificuldades. Nos emprestaram um computador, que nos ajudam com a internet, que muitas vezes é falha. Quando chove você tem problema, a operadora fala que vem e não vem. E aí, com o advindo da pandemia, foi muito pior. Em muitos casos, o acesso à internet não é o único problema. O ambiente doméstico não favorece o estudo.
São muitas pessoas, espaços reduzidos e muito barulho. Normalmente as provas do Enem são aplicadas no mês de novembro, mas por causa da pandemia, o exame foi adiado para o começo do ano que vem. A versão impressa vai ser nos dias 17 e 24 de janeiro e a digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os estudantes ganharam mais tempo, mas continuam preocupados. O receio agora é voltar à sala de aula antes da aprovação de uma vacina contra a Covid-19. Mesmo com todas as dificuldades tecnológicas, de conhecimento tecnológico, que é lidar com essa ferramenta, com essa coisa nova chamada live, é prematuro. Eu ouso dizer que é um pouco irresponsável. Segundo o Ministério da Educação, quase 6 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem 2020. Não adianta a gente voltar às aulas e achar que com essa insegurança toda as pessoas terão saúde emocional e mental para aprender alguma coisa. E mesmo que elas consigam aprender algo, é necessário chegar ao Enem com vida, é necessário chegar ao Enem com saúde para se fazer a prova. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 3 milhões e 300 mil pessoas já se recuperaram da doença. 665 mil continuam em acompanhamento. O país já acumula quase 127 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Um músico preso numa blitz em Niterói, no Rio de Janeiro, tenta provar que é inocente. Ele chegou a ser levado para um presídio, mas 5 dias depois, a Justiça concedeu prisão domiciliar por causa de falhas na investigação da Polícia Civil. Tá em casa! A recepção na volta para casa foi com um abraço caloroso da família. E com muita música, é claro. O afeto da família era tudo o que Luiz Carlos da Costa Justino, de 22 anos, precisava depois de 5 dias preso, acusado de um roubo à mão armada praticado em 2017. Na quarta-feira, ele foi abordado em uma blitz na saída da Estação das Barcas e confundido com o assaltante. Como estava sem documento, o músico foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, ele foi reconhecido por foto pela vítima. A imagem dele está no banco de dados da Polícia Civil, porque o músico havia sido apontado por traficantes como integrante de uma facção criminosa. Luiz Carlos foi obrigado a deixar os instrumentos e os pertences no local e levado para a prisão. Era o início de um pesadelo. A sensação foi horrível. Horrível, porque eu estava lá injustamente. Se eu tivesse feito algum ato desse que estavam me acusando, eu tinha que pagar pelo que eu fiz. Mas quando você não faz, é pior, entendeu? Você fica com a cabeça a mil. O músico não esquece os momentos ruins na cadeia. Quando eu entrei lá, a gente não pode falar, não. A gente tem que... A gente é tratar pior que um animal, cara. Nem um animal acho que deve se tratar daquele jeito lá. Então, quando você não faz isso, é pior. Você está pagando por um negócio que você não fez. Luiz mora na Grota do Surucucu, em Niterói. É violoncelista da orquestra de cordas da comunidade. É casado e tem uma filha de 3 anos. Toca o instrumento desde os 6 e já participou de um documentário alemão. No fim de semana, amigos da orquestra chegaram a fazer um protesto na porta do presídio de Benfica, na zona norte do Rio, para onde ele foi transferido, mesmo depois de expedido o alvará de soltura. A Justiça viu falhas na investigação da polícia e determinou que Luiz Carlos ficasse em prisão domiciliar. Por isso, ele pôde voltar para casa. Um vídeo comprovaria que, na hora do crime, o músico se apresentava em uma padaria de Niterói. As imagens mostram que Luiz se apresenta em trio em um projeto chamado Café Musical. Bastaria mostrar o contrato, mas a padaria, que ficava a 10 quilômetros do local do crime, não funciona mais. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, que agora tenta a revogação da prisão domiciliar, Luiz foi vítima de racismo. Enquanto isso, o músico só pensa em ver a carreira decolar. Quero que o trio decole. Não é só o trio, sim, porque eu faço parte de vários grupos lá. Pretendo que todo mundo cresça junto, né? Isso então que está acontecendo pra gente, que isso aí não é só benefício meu, e sim da orquestra toda, porque eu tenho que agradecer muito eles, por causa deles que eu tenho em casa.
E agora à noite, em contato com a defesa do Luiz Justino, a informação de que ele ficaria em prisão domiciliar foi corrigida. De acordo com o advogado do músico, houve um erro de comunicação e Luiz vai responder ao processo em liberdade. No Espírito Santo, um programa do governo do estado está ajudando ex-detentos a voltarem ao mercado de trabalho. A iniciativa tem apoio de empresas privadas que reservam vagas ao projeto de ressocialização. Confira na reportagem de Lise Félix. Os olhos atentos são do Dirlan, ele que desconstruiu o passado para construir um futuro de oportunidades. Cumpriu pena de 2 anos e 7 meses em um presídio no Espírito Santo. Para desistir de um sonho de ser jogador de futebol. E aí eu desisti e por algumas atitudes, algumas influências também, algumas amizades, acabei optando por uma vida, por atitudes que me fizeram cair dentro de um presídio. Enquanto estava preso, ele teve a oportunidade de cumprir parte da pena no semiaberto. Ele se destacou na empresa que trabalha hoje. Assim que cumpriu toda a pena, foi contratado na semana seguinte que saiu da penitenciária. O Dirlan soube aproveitar a oportunidade dele da melhor forma possível e hoje ele começou, até então ele tinha começado como servente e hoje ele já é um operador mantenedor da planta. Eu disse para mim mesmo que eu iria dar o meu melhor. Então, quando foi me confiada essa oportunidade, eu resolvi agarrar com todas as forças mesmo e comecei a me dedicar. Então, eles viram esse meu esforço, viram essa minha dedicação e resolveram continuar comigo e me dar mais oportunidades ainda. O programa do governo do Espírito Santo, que permite que detentos do sistema semiaberto saiam para trabalhar, existe desde 2006. Antes da pandemia, cerca de 1.200 estavam com benefício. O programa existe para a recolocação no mercado de trabalho e conta com empresas parceiras. A empresa parceira que deu oportunidade a Dirlan é uma empresa que recicla resíduos de obras. O Dirlan ele é um cara que hoje ele conduz uma planta de reciclagem de resíduos da construção civil. Além de conduzir a planta, ele faz a manutenção também dela. Então, a maioria das manutenções corretivas é exatamente ele que faz. Hoje, além de ter a carteira assinada, ele faz faculdade. Como lição, aprendeu a não desistir de sonhar e aproveitar as boas oportunidades que a vida dá. Que independente da situação que os jovens hoje vivem, eles sempre têm alguma oportunidade. E às vezes os jovens, principalmente, desperdiçam essas oportunidades por achar que não vai levar eles para lugar nenhum. Mas só que é necessário persistir, é necessário continuar, prosseguir para que lá na frente venha a dar certo. E preste atenção nesse alerta. O consumo de doces entre os brasileiros aumentou durante a pandemia. Boa parte dos alimentos que a gente consome tem o açúcar na composição. E o exagero pode até provocar doenças graves. Com mais tempo em casa, muita gente se descuidou da dieta e enfiou o pé na jaca. A Ana é uma dessas pessoas e o caso dela tem um agravante. 95 quilos com 1,48 m de altura. Eu estava muito mal. Eu sou uma formiga, eu amo doce e trabalho com bolo. Ela faz decoração artística de bolos, essas guloseimas aí. Bonitas, gostosas e perigosas. Por isso, comer doces virou uma rotina e um risco para a saúde. Até que um dia eu passei muito mal. Fui no médico fazer um check-up e o médico me deu um ultimato no sentido de, olha, se você não fizer alguma coisa, qualquer pequena bobagem na sua saúde pode ser fatal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% do que a gente come podem conter açúcar. Mas para uma alimentação bem mais saudável, o ideal é que esse percentual fique aí em torno dos 5%. Isso porque o consumo exagerado de açúcar pode causar sobrecarga no pâncreas e favorecer o surgimento de doenças, como o diabetes tipo 2, por exemplo. Durante a pandemia, o consumo de alimentos saudáveis caiu 4 pontos percentuais. Já a comilança de doces, embutidos e congelados aumentou. Agora, comer chocolate 2 vezes ao dia se tornou um hábito de 63% de jovens e adultos entre 18 e 29 anos. Os dados são de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Um outro levantamento com mais de 1.000 entrevistados mostra que apenas 23% deles têm o hábito de ler as tabelas nutricionais nas embalagens dos alimentos.
Além de bolos e doces, o açúcar está presente também em outros produtos, como refrigerantes, biscoitos, molhos e temperos. A falta de informação acaba contribuindo com o consumo exagerado. É o que afirma este nutricionista. No Brasil não existe uma lei que obrigue a indústria alimentícia a apresentar a quantidade exata de açúcar contida em seus produtos. Combinado com esse hábito do brasileiro de não ler os rótulos, né? De não ter o hábito de ler a lista de ingredientes, por exemplo, isso é preocupante, porque as pessoas acabam não tendo a noção exata da quantidade de açúcar que estão consumindo. A forma como os médicos conversam com os pacientes e os parentes de quem está internado faz toda a diferença no processo de tratamento. Por isso, profissionais da saúde estão procurando cursos de comunicação para lidar melhor com os desafios da pandemia e do isolamento social. De um lado, pacientes infectados pelo novo coronavírus que precisam se afastar de familiares. Do outro, equipes médicas da linha de frente trabalhando com alto risco de contágio. A gente percebe que comunicar uma notícia difícil afeta ele mesmo como profissional. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vê um profissional com dificuldade ou sendo muito objetivo, utilizando termos muito técnicos, né? Normalmente não é por má vontade dessa pessoa, mas sim porque ela não teve um preparo. Pensando em melhorar essa relação, institutos criaram cursos gratuitos de orientação. Ao todo, são 6 especialistas de diferentes áreas da saúde que dão aulas online e ministram palestras com transmissão ao vivo. O Douglas é um deles. Entre os temas estão comunicação à distância, tomadas de decisão, interação entre equipes médicas e como lidar com tantas notícias de morte, principalmente na hora de comunicar um familiar da vítima. Ive também virou aluna. Ela é enfermeira e entende que uma boa forma de comunicação e empatia fazem a diferença na hora de encarar situações graves. Então, uma comunicação adequada, efetiva, onde traga para as pessoas a importância de o cuidado com a palavra e com o sentimento e tudo que perpassa por isso, é algo que traz benefício para todos, principalmente para as pessoas que estão afetadas e mais precisam de cuidado neste momento. Tecnologia também é assunto nos cursos. Como pacientes internados não podem receber visitas, nem mesmo de parentes, o contato por videochamada com acompanhamento médico passou a ser a ferramenta de aproximação entre eles e tem trazido resultados positivos. Já é comprovado, né, que a boa comunicação ela altera o desfecho clínico dos pacientes, né, positivamente. Receber um ato de carinho, mesmo com uma pessoa que está em coma, receber uma mensagem do seu familiar, com a voz dele, isso estimula a melhora da pessoa. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Até amanhã. Uma excelente noite. Nos encontramos aqui de novo amanhã. Até lá.